Bom, então, como o Matheus muito bem falou, nós vamos começar uma nova série aqui no Encontro de Oração. E o nome da série é Combate Espiritual, uma Quaresma para a Vida. E nós vamos trabalhar um pouco o livro Combate Espiritual, do padre Lorenzo Scupoli. Bom, então, primeiro para contextualizar um pouco sobre este livro, que vai ser falado durante esses dias aqui, durante toda a Quaresma, né? Nós vamos fazer essa associação tanto do livro do combate espiritual, porque a Quaresma, na verdade, ela é realmente isso, um combate espiritual, e também trazer os evangelhos que são lidos durante o domingo. Então, nós vamos falar do evangelho que foi lido domingo passado, e para a gente entender mais profundamente a Quaresma e não fazer aquilo que a gente faz na Quaresma só na Quaresma, mas levar isso para a nossa vida toda. Então, este livro ele foi escrito num contexto de contra-reforma. Né? Nós vivemos a reforma na igreja, quando Martinho Lutero pregou lá as 95 teses, enfim. Mas este livro ele veio na contra-reforma, para combater aquilo que Lutero e os outros reformistas falaram sobre a igreja. Então, ele veio para dizer que a santidade ela não é somente uma graça dada por Deus para nós, mas nós precisamos colaborar com Deus para alcançar a santidade. Nós temos esse papel, então é aquela frase, né? O Deus que te criou sem você não vai te salvar sem você. Então, nós precisamos entender que para sermos salvos, para alcançarmos a santidade, nós precisamos também colaborar com Deus. E o Lorenzo Scupoli, ele diz no livro que para a nossa santificação nós possuímos 4 armas, que é a desconfiança de si, a confiança em Deus, os exercícios e as orações. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre a desconfiança de si e a confiança em Deus. Então, muito mais do que jejum, muito mais do que ir à missa todos os dias, muito mais do que rezar o rosário, rezar muitos terços, é claro que tudo isso é válido, mas não é válido se nós só fizermos isso com a finalidade de só fazer oração ou só ir à missa. Se não fizermos isso com a finalidade de amar a Deus, de ver mais a intimidade com Deus, de nada adianta. Muito mais vale uma Ave Maria bem rezada do que 1000 Ave Marias ditas da boca para fora, né? Então é sobre isso que consiste a santidade. Não é em pecar menos, né? Mas em amar mais. Então, vou abrir aqui a Bíblia com vocês, trazendo para o Evangelho, né? O Evangelho de domingo passado foi a leitura de Mateus 4, do 1 ao 11. Então, se você trouxe a sua Bíblia e puder abrir comigo. Calma aí, gente. Bom, então vamos ler. A tentação no deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Até aqui, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a gente pode ver aqui nesse evangelho que Jesus, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, né? Ele não vai lá simplesmente porque ele quer, mas é o Espírito Santo mesmo que coloca ele nessa circunstância. E quantas vezes a gente se vê no deserto,
né, na nossa vida, nos problemas, e a gente não sabe por que estamos ali, mas Deus fala, é o Espírito quem levou Jesus para o deserto. E nós podemos nos colocar aqui no lugar de Jesus nesse momento, porque eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém e eu fui ler aqui as descrições, né? E quando o demônio fala filho de Deus, ele não tá só falando aqui nesse evangelho sobre a filiação divina de Jesus. Ele está falando para todos nós que também, através do batismo, somos filhos de Deus. Então ele pergunta para nós, se você é filho de Deus, por que Jesus leva você ao deserto? Você é batizada, Amanda, que é filha de Deus, como pode Deus abandonar você? Como pode Deus colocar você no deserto? É isso que ele pergunta para nós aqui. Não só para Jesus, né? Mas é Deus quem permite tudo isso. É o Espírito que nos levou até este lugar. Então, é Deus quem permite as tentações, é Deus que permite os perigos, as preocupações. Não é somente a gente que se coloca nessa situação, mas Deus nos permite estarmos aqui. E no Evangelho a gente percebe que Jesus, ele se livra muito fácil do demônio, né? Ele vai lá retrucando e muito bem, ele se livra super tranquilo. Mas e nós? Deus colocou Jesus no deserto, o Espírito levou Jesus para o deserto e para ele foi muito simples, afinal ele era Deus. Mas e nós, pobres mortais, como nos livramos tão simples assim? Mas mais uma vez, nós precisamos entender que aquele mesmo Deus que nos dá as tentações é esse mesmo Deus que vai nos dar as graças de nos livrarmos dela. Porque, como eu falei, não tem como a gente ser salvo somente pela graça. A gente tem que colaborar com a nossa salvação. E como Deus ia nos pedir uma coisa que seria impossível de fazer? Então, se Ele me coloca nessa situação, é porque eu tenho o poder de sair dela pela graça dEle. Então, apesar das dificuldades, apesar de o diabo nos perguntar se você é filha de Deus, eu digo, nós podemos porque é Deus mesmo quem nos dá a graça. Se Ele me colocou ali, Ele também me dá a graça para sair dali. E é no deserto que nós reconhecemos as nossas misérias, é no deserto que nós olhamos para nós mesmos. Como eu disse, a quaresma, ela não é somente um tempo de conversão, mas é um tempo de intimidade, onde nós nos colocamos na presença de Deus e Deus vai nos revelando a nós mesmos, as nossas misérias, as nossas preocupações, os nossos pecados de estimação, aquilo que a gente mesmo não consegue ver. É no deserto, é no secreto, é sozinho que a gente consegue ver tudo isso e revelar para Deus, para que Deus nos dê a graça de sair dessa situação. Então, entrando dentro do livro também, trazendo para este momento, para este evangelho, nós entramos no primeiro passo que o Lorenzo Scupoli fala para nós vencermos as tentações e alcançarmos a santidade, que é a desconfiança de si. Todo o caminho de santificação começa com isso, começa com a desconfiança de nós mesmos, com o autoconhecimento, aquilo que eu sou para Deus, e aquilo que eu sou enquanto ser humano nessa terra, mais uma vez, as nossas misérias. E Jesus, ele não pode fazer por você aquilo que você mesmo pode fazer. Então, olhar para dentro de você mesmo, tirar a sua venda, como eu falei na oração, é você que vai fazer. Deus só vai vir te revelando aquilo que você não consegue enxergar, fazendo realmente a parte que você não consegue fazer. Mas para isso, para você chegar na desconfiança de si, para você alcançar o autoconhecimento, é muita humildade. Precisa de muita humildade para viver o autoconhecimento. Então, nós precisamos pedir a graça, precisamos pedir para Deus que Ele se revele, que Ele revele para nós, que Ele nos dê a graça do autoconhecimento. E mais uma vez eu digo, Deus que nos criou sem nós, não vai nos salvar sem nós. Nós precisamos colaborar com Deus. E o caminho que nós temos para colaborar com Deus é conhecer aqui quem nós somos, conhecer verdadeiramente aquilo que tem dentro de nós, no nosso mais íntimo, no nosso mais secreto, fazer esse caminho de autoconhecimento até que a gente chega se revelando inteiramente para Deus e Deus vai se revelar inteiramente para nós.
Só que nesse caminho de oração, às vezes de autoconhecimento, a gente começa nessa soberba espiritual, talvez numa falsa estima, né? A gente está lá rezando e como pode eu ser assim, tão pequena? Não é possível. A gente começa nessa falsa humildade de achar que a gente não é tão ruim assim. Ah, porque eu não roubei, não matei. Mas não é somente esses pecados que nos levam para o abismo. Então, quando a gente começa a perceber os nossos pecados, é tomar cuidado com a falsa humildade, com essa soberba de achar que a gente não é tudo isso. Na verdade, nós somos tudo isso e mais um pouco. E para que a gente realmente descubra o que nós somos, esse autoconhecimento, mais uma vez nós temos 4 meios de cultivar a desconfiança de si. Para realmente entendermos quem nós somos, buscar o autoconhecimento, que é a consideração da nossa incapacidade e imerecimento de entrar no reino dos céus. Pedir com humildade, e pedir com humildade é caminhar na verdade. Eu sou nada e Deus é tudo. Então, a humildade consiste nisso, em você reconhecer que você não é nada e reconhecer que Deus é tudo. A humildade não é contrária da soberba. Então, à medida que você vai se revelando para Deus e vem essa falsa estima, você volta para a verdade. A humildade é caminhar na verdade. Qual é a verdade a respeito de mim e qual a verdade a respeito de Deus? Eu sou nada e Deus é tudo. Cultivar o hábito da desconfiança de si e dos seus juízos. Então, é importante que a gente faça todos os dias um exame de consciência. Então, vai antes de dormir, vai fazer um exame de consciência. O que eu fiz hoje, quais foram as minhas faltas, para que a gente entenda isso. E, por exemplo, é mais fácil você estar errado do que você estar certo. Então, assim, sempre desconfie de você mesmo. Será que eu estou falando a verdade? Será que eu estou falando certo? Por quê? Porque às vezes a gente acha que Deus está falando alguma coisa, mas na verdade não é Ele, é o nosso próprio eu, nosso próprio egoísmo. Então, a desconfiança de si, ela é um hábito que a gente deve ser cultivado. O autoconhecimento de saber quem eu sou e quem Deus é, mais uma vez. E o último meio é aproveitar das quedas para aprofundar no conhecimento das fraquezas. Então, às vezes as pessoas, quando caem em pecado, elas ficam naquele limbo, né? Nossa, como eu pude fazer isso com Deus? Como eu pude pecar nesse pecado, cair mais uma vez nesse pecado? Mas você se surpreende que você mesmo caiu nesse pecado, que eu mesma caí nesse pecado. Não, realmente eu caí nesse pecado. Então, acreditar que eu pude mesmo fazer aquilo com Deus e não ficar se laboreando de, nossa, como eu pude fazer isso. Não, você pôde, você não só pôde como fez. Não só pude como fiz, né? Deus resiste aos soberbos, Ele dá sua graça aos humildes. Então, que a gente possa cultivar essa humildade, sempre caminhar na verdade a respeito de mim e a respeito de Deus. E para a gente desconfiar de nós mesmos, nós precisamos confiar em alguém. E esse alguém é Deus. Então, nós temos que confiar em Deus e confiar que Deus não iria pedir alguma coisa de nós sem que a gente pudesse realizar aquilo. Então, se Deus está pedindo que a gente se desconfie de nós mesmos, é porque Ele vai nos dar a graça. Se Ele nos coloca no deserto das preocupações, das tentações, das lamúrias, do pecado, é porque nós temos capacidade sim de sair de lá, nós temos capacidade sim de voltar para Ele, de confiar nele. Os santos confiaram em Deus, então se eles conseguiram, nós também vamos conseguir. Então, à medida que a gente se desconfia de nós mesmos, nós confiamos em Deus. Porque quando você tira uma pessoa do trono, você precisa colocar outra pessoa. Então, quando a gente sai do trono, a gente coloca Deus no lugar. E quando a gente para de confiar em nós mesmos e saber que a gente foi capaz de fazer tudo aquilo, nós colocamos Jesus Cristo no trono e confiamos nele somente.
Eu lembro de um teatro que uma vez nós fizemos, que a gente falava para Jesus, né? A pessoa falava, Jesus, senta aqui no banco, agora eu vou obedecer você, agora eu confio em você. Aí daqui a pouco ela tirava o banco e não confiava em Deus. Então, assim, é verdadeiramente, não, isso vai ser uma caminhada. Muitas vezes nós vamos tirar Jesus do trono. Muitas vezes nós vamos falar para Jesus não sentar no banco. Depois a gente vai falar para ele sentar. E é um ciclo que a gente vai indo cada vez mais fundo, até que um dia só Deus sente nesse trono. E mais uma vez, existem 4 meios para a confiança em Deus. Pedir com humildade a onipotência e a bondade divina, a quem nada é impossível e quer nos dar a graça. Então, Jesus falou, pedi e recebereis. Então, se nós podemos pedir a Deus a graça de confiar nele, de colocar ele no trono, no senhorio da nossa vida, ele mesmo prometeu que nos daria essa graça. Pedir e recebereis. Então, esse é o primeiro meio de cultivar a confiança em Deus. Peça a Deus que você mesmo confie nele. O segundo é confiar nas Sagradas Escrituras. Aquilo que eu falei. Aqueles que confiam jamais serão confundidos. Então, Jesus disse, aqueles que confiam jamais serão confundidos. Aqueles que pedirem, receberão. Se nós pedimos a graça de confiar em Deus, de conhecer a nós mesmos, na oração, com profunda humildade, Deus vai nos dar esta graça. O terceiro, ter sempre em mente a própria fraqueza. É um conjunto, né? A desconfiança de si é junto com a confiança em Deus, porque à medida que a gente se desconfia de nós mesmos, nós confiamos em Deus. Então, ter sempre em mente a nossa própria fraqueza, que nós vamos sim cair, nós vamos sim colocar nós mesmos no trono ou qualquer outra coisa no lugar de Deus, mas é sempre voltar atrás, tirar do trono e dar novamente para Deus. E o último é invocar o poder e a sabedoria divina. Estão todos interligados, né? Pedir com humildade, confiar nas Sagradas Escrituras, aquilo que o próprio Cristo nos falou, ter em mente sempre as nossas próprias fraquezas e invocar com a sabedoria divina, o poder e a sabedoria divina. É muito comum isso, alguns erros que acontecem nesse meio, né? Então, a gente às vezes acha que está no processo e não sai, fica nesse ciclo. Então, existem alguns erros que podem nos tirar disso, podem nos desanimar. Então, é o desânimo nas quedas, que é um sinal de que a confiança estava em nós mesmos e não em Deus. Então, é aquela coisa, eu pequei, aí eu me confesso. E daí lá no Santíssimo, eu vou lá e falo para Deus, nossa, Jesus, me desculpa por eu ter cometido esse pecado. Nossa, como eu pude mais uma vez cometer esse pecado de novo, cometer a mesma falta. E desanima. E não tenta de novo, porque você vai toda semana e confessa o mesmo pecado. Toda vez é o mesmo pecado. A gente faz a lista de pecados para ir confessar e você percebe que existe aquele pecado que está sempre ali. E aquilo vai desanimando. Será que isso é possível? Será que um dia eu vou conseguir chegar na santidade? Como pode Deus pedir isso para mim? Mas se Deus nos colocou no deserto, Ele também nos dá a graça para nos livrarmos das tentações. Se você pecou, Ele também te dá a graça de recomeçar, a graça de se reconciliar com Ele. E outro erro comum é não saber aproveitar das próprias faltas para aumentar o autoconhecimento de si e a confiança em Deus. Observar que no momento que a gente falha, a gente pede perdão e comete o mesmo erro. Então, a gente não aproveita disso para se fortalecer. Quando a gente peca, não é simplesmente ir confessar e acabou. Porque, como eu falei, daqui uma semana a gente vai pecar igual e confessar de novo. Mas se a gente não observar a raiz do pecado, o que eu fiz para cometer aquele pecado, me conhecer e saber o que eu fiz, onde eu errei, como eu cometi aquele pecado, em qual circunstância eu estava para cometer aquele pecado,
e aproveitar da minha queda para poder viver ainda mais na graça de Deus. Porque se eu me arrependi daquilo, a gente precisa ter, quando a gente confessa, a gente precisa ter a verdadeira disposição de não pecar de novo. Então, de que adianta você ter essa verdadeira disposição de você não vai pecar de novo, se daqui uma semana a gente volta e confessa o mesmo pecado para o padre? Não, precisa conhecer a raiz do mal. Precisa reconhecer aonde eu errei para saber aonde eu quero chegar. Não adianta a gente simplesmente ir lá e confessar toda vez se a gente não saber qual é a raiz do meu pecado. Se conhecer, saber onde eu me coloquei, em que circunstância eu estava para cometer aquele pecado. Deus muitas vezes diz que quando um pecador ele se arrepende verdadeiramente, ele multiplica as graças para ele. É o que aconteceu com São Pedro. Quando São Pedro negou Jesus, ele se arrependeu verdadeiramente e se tornou o Papa da igreja. Então, um pecado dele, se a gente souber aproveitar a graça, assim como São Pedro fez, o que Deus poderá fazer de nós? Deus usa desse pecado, dessa queda, para simplesmente fazer de nós, Ele nos dá uma graça ainda maior do que aquela que a gente tinha antes de pecar. Então, em muitos casos, as nossas quedas são aulas para nós. Se a gente souber aproveitar e nos colocar neste lugar de autoconhecimento, de conhecer as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias misérias, mais uma vez saber que Deus é tudo e eu sou nada. A desconfiança de si é exatamente isso. É saber onde nós estamos. Muitas vezes o diabo vai nos falar, se você é filho de Deus, por que você fez isso? Ou por que Deus permitiu isso? Mas o mesmo Deus que nos fez filhos, o mesmo Deus que permitiu que a gente fizesse isso com Ele mesmo, é Ele quem nos dá a graça de voltar. É Ele quem nos dá a graça de sair do meio do pecado, sair do meio das faltas. Então, a Quaresma, mais uma vez, é este tempo de viver o deserto que Jesus nos pediu, viver o deserto que o Espírito nos conduziu e aproveitar do deserto. O tema do encontro de hoje é o deserto nos revela, porque é nas misérias, é no pecado, é no deserto que nós conseguimos nos conhecer. É sozinho, ninguém vai vir aqui e falar para você quem você é ou aquilo que você fez, porque quando você estava pecando, você pecou sozinho. Ninguém obrigou você a fazer nada. O pecado, ele é cometido por mim mesma. Então, sou apenas eu que consigo me conhecer e me tirar deste lugar. Me tirar deste lugar com a graça divina, porque Deus prometeu. E quando nós cometemos um pecado, ainda que nós não estamos em estado de graça, porque o pecado nos tira da graça de Deus, ainda nos resta a graça de nos levar até a confissão. Então, você não está zerado de graças, vamos dizer assim. Ainda existe um Deus que te leva até a confissão. Um Deus que te revela você mesmo para você seguir os passos que devem ser seguidos, para você voltar à graça de Deus. Então, confiar em Deus, confiar que Deus vai nos dar a graça, Deus vai nos tirar do deserto. No final do Evangelho, os anjos apareceram para Jesus e deram para ele pão, começaram a servir a ele. Porque Jesus ficou 40 dias em jejum e ele teve fome. Jesus também foi humano. Quando a gente começa a ler a Bíblia, nós conseguimos entender que cada palavra que está na Bíblia tem um significado. Então, a palavra fome aqui, nós podemos dizer, né? Ele também era humano, ele também teve fome. Jesus era igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então, Jesus reconhece que nós somos miseráveis, conhece as nossas fraquezas humanas. E ele sabia que, assim como ele saiu do deserto, nós também sairíamos de lá. Ele também é filho de Deus e nós também somos filhos de Deus.
É claro que Jesus, em sua infinita divindade, mas nós, como batizados, somos filhos de Deus e somos convidados a seguir os passos dele. Ele falou, né? Vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e somente a ele lhe prestará culto. Não é o pecado que deve ser colocado no trono das nossas vidas, assim como este teatro muito bem retratou o pecado, ou a nós mesmos, a falta de... Jesus muitas vezes fala com a gente, vai falando, vai sussurrando na nossa vida: vai rezar, você está lavando uma louça, coloca uma oração. Mas às vezes a gente nega, prefere colocar um podcast sobre qualquer outro assunto e nega Jesus. Então, lembrar a desconfiança de si, reconhecer as nossas enfermidades, tudo na nossa vida está interligado. Tudo isso é uma escola para a gente, o nosso autoconhecimento, as nossas misérias, saber aquilo que a gente é capaz de escutar a voz de Jesus nos chamando no deserto, chamando e fazendo com que a gente viva aquilo que Ele nos pede. A conversão, a intimidade, a desconfiança de si, a confiança em Deus. Confiar em Deus, confiar que aquilo que Ele nos pede é possível, a santidade é possível. O deserto é só uma oportunidade de nos fazer santo, e não só uma oportunidade, ele é a oportunidade, porque a nossa vida aqui na terra inteira é um deserto. É um deserto porque estamos sozinhos, é um deserto porque a gente se sente sozinho, é um deserto porque aqui o mundo jaz no maligno, e aqui só vai ter tentação, aqui só vai ter preocupação, aqui vai ter doença, mas Jesus nos prometeu que tudo isso teria uma recompensa. E Ele nos prometeu que Ele nos daria graça. Nós não estamos aqui completamente abandonados. Jesus nos deu o sacramento, Jesus nos deu a igreja. Então, apesar de estarmos no mundo, apesar de estarmos em meio ao pecado, nós temos também a graça. Jesus não nos deixou abandonados completamente. Então, que nós possamos aproveitar dessa quaresma, aproveitar dessa oportunidade que todos os anos a igreja nos dá de nos encontrarmos intimamente, de nos afastarmos um pouco do mundo. Quantas pessoas nesse momento rezam o rosário, vai às missas diariamente, começam a rezar mais mesmo, a buscar mais intimidade, a jejuar, a dar esmola, tudo aquilo que a quaresma nos pede. Então é um tempo de conversão, mas mais uma vez é um tempo de intimidade, é um tempo propício para a gente se conhecer a nós mesmos e conhecer a Deus. É um tempo de estarmos totalmente conectados com Deus. O tempo de quaresma é um tempo de arrependimento, é um tempo de penitência, é um tempo de muitas coisas que nos revelam a nós mesmos. Por que a penitência? Por que o jejum? Por que a caridade? Tudo isso reflete naquilo que nós devemos ser, naquilo que nós devemos combater conosco mesmo. É o jejum, a oração e a penitência, né? O jejum, porque é contra o corpo que nós devemos de lutar. É a caridade para ajudar o irmão, para a oração, para nos conectar com Deus. Então são esses 3 pilares da quaresma que nos faz ter intimidade e desconfiarmos de nós mesmos para confiar em Deus. Então, mais uma vez, que a gente possa usar desse tempo propício, desse deserto que Deus nos coloca, não só na quaresma, mas nossa vida inteira, para nos conectarmos com Deus, para termos essa intimidade com Deus, para conhecermos a nós mesmos, ter esse profundo autoconhecimento, e à medida que a gente se desconfia de nós mesmos, que a gente possa confiar em Deus e colocar Ele no trono da nossa vida. Tirar o pecado, tirar as lamentações, tirar as preocupações que muitas vezes ocupam o nosso coração, o tempo, o trabalho, tudo. E colocar Jesus no lugar dele, no lugar que Ele sempre deve estar, que é no trono das nossas vidas. Confiando verdadeiramente, porque Ele nos pediu e Ele nos prometeu. O Deus que nos criou sem nós não vai nos salvar sem nós. Nós precisamos nos conhecer e confiar nele. Confiar que
Ele nos prometeu a graça da santidade. Se Ele nos prometeu a santidade, se nós vemos tantos santos aí se formando, é porque nós também somos capazes. E Deus vai nos dar essa graça de um dia ver Ele nesse trono face a face.